Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 7, do verso 7 ao verso 11. Eu quero falar nessa noite sobre brilho interior. Repita comigo. Eu falei, repita comigo, eu não falei, você não falou, tá certo, né? Repita os irmãos, agora. Nem assim, não tá. Vou tentar falar. Eu quero que os irmãos possam estar repetindo. Brilho interior, repita. Brilho interior. Opa, glória a Deus. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, é algo maravilhoso. Eu quero ler os versículos ímpares e a igreja os pares. Vamos lá? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. A igreja? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Muito mais é em glória o que permanece. Repita comigo, brilho interior. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, é maravilhosa, Senhor. A tua palavra, ó Deus, ela se completa, ó Pai. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos a tua palavra, Senhor, tudo tem um propósito, ó Pai. Se o propósito, ó Deus, quando Moisés teve aquela experiência, Senhor Deus, veio, Senhor Deus, o apóstolo Paulo, ó Pai, trazendo uma elucidação, ó Deus, desse texto. Nós te pedimos que teu Espírito Santo possa falar ainda mais aos nossos corações, ó Pai. Queremos entender, queremos compreender, queremos, Senhor Deus, praticar, queremos que a Tua palavra seja, Senhor Deus, algo tangível, ó Deus, às nossas mãos, aos nossos pés, aos nossos olhos e principalmente ao nosso coração, ó Pai. Senhor, fala nesse lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fala nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para falar em nossos corações. Se não for através da tua atuação, Espírito Santo, nós certamente não entenderemos, não compreenderemos e a palavra não estará fluindo. E nós te pedimos, esvazie-se o homem e Senhor Deus, e que teu Espírito encha os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, atrás de você, vê se está brilhando, vê se tem algum brilho. Isso. Olha, aqui, quando tinha uma luz, aqui essas duas luzes eram acesas, e não era essa aqui não, assim que a igreja foi foi reformada, botaram duas luzes aqui e meu cabelo já é branco. Aí ficava aquela luz, alguém me disse assim, como é bonito o seu cabelo, fica brilhando, pastor. Aí parecia até que era algo programado para dizer, o pastor está brilhando, né? Eu falei assim, Jonatas, por favor, tira essa lâmpada aí, nós não precisamos de teatro aqui, né? E parecia muito algo encenado, não é esse o nosso objetivo, e o Roberto, junto com o Jonatas, providenciaram a substituição da lâmpada, que era um foco e mirava no meu cabelo. Brilho interior, a princípio pensar em brilho. O que é um brilho? O brilho é algo que os seus olhos contemplam, você consegue verificar se o dia está bonito. Se o dia está bonito é porque ele está escurecido, ele está talvez pronto para chover,
Não é isso. O dia, nós chamamos que o dia está bonito quando o dia está com um sol bem forte, quando está muito bonito, o sol brilha nas matas, o sol brilha de maneira maravilhosa, o céu fica azulzinho. Aí você diz assim, que dia bonito. É porque o sol está brilhando. É muito bom ver algo muito claro quando você entra num ambiente e aquele ambiente te fornece luz, como é bom. Pedir, só para você ver a diferença, pedir Jaqueline para acender as luzes agora aí. Olha como foi, parece até que foi combinado, né, Jaqueline? Não, pode deixar. Então, ou seja, é maravilhoso ter um ambiente onde você tem luz, você enxergue bem o chão, você veja bem. Eu sou do subúrbio, aqui do Rio de Janeiro, e no subúrbio, a luz, na época não era uma luz da Light, não me pergunte que luz era aquela, mas tinha umas lâmpadas, tinha uns fiozinhos lá, nos postezinhos de madeira, depois veio a lâmpada. Aquilo, se pensava assim, vai chover, só em pensar que ia chover, a luz já acabava. Imagina quando chovia, era terrível. E eu lembro que o bairro todo ficava preto, ficava negro, você não conseguia enxergar um palmo adiante. Quando a luz voltava, era uma gritalhada, você ouvia o povo gritando de felicidade, porque voltou a luz. Qual é o oposto de tudo isso que eu falei? O oposto é que quando falta luz, quando a coisa está muito escura, muito opaca, algo não está bem. E você percebe no rosto de uma pessoa, quando a pessoa está com brilho. Você consegue perceber no rosto da pessoa que está na sua casa, quando existe um brilho ou quando a pessoa não está muito bem, está cheia de problemas, está amargurada, está entristecida. Isso tira o brilho, a disposição da pessoa. Nesta noite, o objetivo é convidar você a transformar aquilo que talvez esteja te preocupando, aquilo que esteja trazendo angústia no seu coração, trazendo uma tristeza no seu coração, que você consiga permitir que a luz de Cristo entre no seu coração. Deixe a luz de Jesus entrar no seu coração. O Ministério de Louvor tinha um louvor que dizia assim, brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim. Você tem hinos do cantor cristão, hino da harpa, que era um convite para que nós venhamos a brilhar. O texto, ele fala sobre Moisés. Moisés desce, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Moisés para dizer que Moisés, ele estava lá no monte, e quando Deus falava com ele, aquele momento de Deus falando com ele era tão maravilhoso para Moisés, que o rosto de Moisés ficava brilhando. E o texto diz que, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, diz que o apóstolo estava vivendo algo muito interessante. O texto fala que, diz assim, 2 Coríntios 13, verso 13, 3, verso 13, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem que o seu brilho estava terminando ou era transitório. Antes de nós pensarmos por que Moisés colocou o véu sobre si, o apóstolo Paulo nos dá uma dica, porque o apóstolo Paulo atribui que o uso de véu de Moisés foi uma tentativa de talvez continuar com brilho, ou que o povo pudesse entender que ele brilhava. E antes de jogarmos pedra nessa situação, a palavra do Senhor diz que
o Senhor, o povo de Israel, aquilo veio, a própria congregação botava um véu em Moisés para que, primeiro, o brilho de Moisés não trouxesse prejuízo à visão da pessoa, mas também porque o brilho, ele era transitório. Ao sair da presença de Deus, o brilho ia terminando. Quando criança, eu pensava que o véu fosse somente para proteger o povo de Israel, mas não era. Era porque o véu, a luz estava terminando. Ruim é quando você sai da presença de Deus, o brilho termina e você não percebe que o brilho terminou. Ruim é quando você se afasta de Deus e aquilo que antes te trazia alegria, te trazia regozijo, você não percebe que você não tem mais aquele brilho e só todo mundo vê, só você que não consegue perceber. Eu separei alguns exemplos. Gênesis capítulo 3, verso 7 e verso 8. Tem um momento em que Adão e a Eva não perceberam que eles haviam perdido a comunhão com Deus. Diz o texto que eles não conseguiam, eles não entendiam, não viram que a comunhão havia se perdido. Não percebeu. Coloca para mim primeiro Gênesis capítulo 3, verso 7 e verso 8. Vamos lá? Então, foram abertos os olhos de ambos. Só até aí. De novo. Então, foram abertos os olhos de ambos. E eles, os olhos abertos, eles descobriram que eles estavam nus. Eles não conseguiam ver que eles estavam nus. E agora eles conseguem perceber que estavam nus. E o texto é claro, é uma história maravilhosa, e Deus fala com Adão e com Eva o porquê daquilo que ele estava se cobrindo, e você conhece a história. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 6 ao verso 25, nós temos uma história muito interessante. A Bíblia diz que, essa eu gostaria muito de ler com os irmãos, porque nessa história você vê uma tentativa de burlar aquilo que era percebido. 2 Samuel, verso 11, eu trouxe aqui a Bíblia na linguagem de hoje, para que pudesse ser entendido. 2 Samuel, capítulo 11, e o verso do 6 ao verso 25, é uma história grande. Davi e Betseba. Davi, ele se envolve com Betseba. A Bíblia diz que ele peca, e a palavra do Senhor diz que ele não consegue, talvez, perceber que havia pecado. A Bíblia fala que o Senhor manda o profeta Natã para confrontar Davi. Agora sim, o capítulo 12, o verso 7, diz assim, capítulo 12, verso 7. Então, Natã disse a Davi, és tu este homem? Você sabe a história que Natã estrategicamente conta uma história para Davi, que um homem, ele tinha muitas ovelhas e foi na casa de uma pessoa, na propriedade de uma pessoa que não tinha nenhuma ovelha e roubou as ovelhas daquele homem. Davi fica enfurecido, então Natã conta essa história e dizendo que o homem era pobre e a pessoa veio e preparou e matou a ovelha desse homem. Aí o verso 5 desse capítulo 12 diz, então Davi ficou furioso com aquele homem. E ele disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Deverá pagar 4 vezes mais o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Verso 7, Natã diz, és tu este homem, és tu este homem.
Davi estava tão envolvido no seu pecado que não estava vendo o que ele estava fazendo. E o profeta, para não morrer, para não deixar o rei que tinha poder de lançá-lo na prisão e até tirá-lo a vida, então ele confronta Davi dessa maneira maravilhosa. Sansão, Juízes 16, verso 20. Sansão, ele perde a sua força, Sansão perde aquilo que ele tinha. Juízes 16, verso 20, ele, no momento em que eles estavam sendo atacado, ele diz assim, vamos lá, a igreja, enquanto eu bebo água. Repita só o finalzinho. Porque Rei Saul tem 2 episódios. O episódio de 1 Samuel 28, verso 5 e verso 6, diz que o Saul vai conversar com o Senhor e ele fica no vácuo. Diz assim, e o Senhor não respondeu mais a Saul. O Saul falava e antes o Senhor respondia. 1 Samuel 28, 5 e 6, você vai ouvir essa história. Em muitos momentos, o rei Saul tentou diversas maneiras falar com o Senhor depois do seu pecado, e o seu pecado foi uma tragédia em sua vida. Mas eu quero chamar a atenção da igreja em 1 Samuel 15, 22, que diz assim, um momento muito emblemático na vida desse rei. 15, 22. Então Samuel respondeu, o que o Senhor quer de você é obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício, as melhores ovelhas. As revoltas contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como o pecado da idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as suas ordens. Não será mais rei, porque o Senhor já te rejeitou. Verso 24, ele diz, eu pequei. Respondeu Saul, desobedeci a ordem de Deus, o Senhor, e as instruções que você me deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu te peço que me perdoe o meu pecado e volte comigo para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor. Então voltarei com você, respondeu Samuel, mas você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também rejeitou como rei. Então Samuel virou para sair, mas Saul segurou pela a sua capa, a ponto dela rasgar. E Samuel disse, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente e nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso ele não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite. Verso 30. Olha só agora a intenção de Samuel. Você vê Saul e Davi. O Saul, ele não teve um coração quebrantado. Olha o objetivo desse homem. Verso 30, toda a igreja. Disse ele então, pequei,
Honra-me, porém, agora diante do meu... Então agora, minha esposa, ela viu um detalhe nesse versículo que eu não tinha percebido. Ele chega para Samuel e diz: e agora volte comigo para que adore o Senhor teu Deus. Não era mais o Deus dele, é o teu Deus. Volte comigo. Mas antes ele diz assim: venha, me honre diante da Igreja Batista de Laranjeira, para que todo mundo ache que tu estás comigo, Deus. Me dê palavra, ó Senhor, me dá uma unção aqui, para que todo mundo possa me aplaudir. Honre-me, porém, agora diante dos anciões, diante do meu povo, diante de Israel. Volta comigo, para que todo mundo possa me aplaudir, para que todo mundo veja que que o Senhor está comigo, que eu sou bom. O último exemplo que eu trago, a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Tu dizes: estou rico, estou enriquecendo. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não sabes que, Apocalipse 3, 17. Tu dizes: estou rico, estou enriquecendo, estou muito bem. Mas tu não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vamos lá, vamos ler? Como diz: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja que não percebeu, o pastor que não percebeu, o diácono que não percebeu, o membro que não percebeu, achando que ainda estava bem, que era rico e que nada tinha falta, mas como o Senhor contou a história daquele homem que ouviu a voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que Moisés não viu, porque não tinha o brilho interior, ele não viu que a sua glória era temporária, como disse 2 Coríntios 3,17. A sua glória era temporária, porque a glória maior ainda viria através do Filho de Deus, através de Jesus. E o apóstolo Paulo descreve a glória de Moisés associada como ministério de morte, porque traz a lei. A lei foi gravada em pedra, simbolizando que a natureza era externa e era temporária. Após falar com Deus, o rosto dele brilhava, porém, ao sair para falar com o povo, o brilho desvanecia, terminava. O véu servia para proteger aquele brilho, mas também para que o povo não conseguisse ver e descobrir que a glória estava se dissipando. Porque se o povo visse que a glória estava se dissipando, o povo talvez ia para outra igreja, ia para outro lugar. Então, antes de pagar o preço, de confessar o pecado, de ir para o joelho, é melhor eu fingir que eu tenho a glória. E você encontra igreja, membros, pessoas como uma lata vazia. Só faz barulho, mas nada acontece. A glória do Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo, é maior do que aquela glória que Moisés viu. Ao contemplar a glória de Cristo através do Evangelho, a Bíblia diz que nós somos cheios, nós temos, através de Jesus Cristo, nós temos agora a ação do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai falar que Ele é a verdadeira luz. Mateus capítulo 5, verso 14, João 28, verso 12 e Salmo 36, verso 9, Jesus está dizendo, Ele é a verdadeira luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Repita. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas.
Então, quem segue a Jesus, ele tem a luz que é Jesus. Quando você abriu seu coração e deixou Jesus entrar, então você passou a ter a luz do mundo. João, capítulo 8, verso 12, pedir irmã Jaqueline para compartilhar conosco. Você que tem a sua Bíblia, abra também. Certamente esse versículo já está marcado aí na sua Bíblia, João 8, verso 12. Olha que citação maravilhosa sobre a verdadeira luz. Vamos lá. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz. Deixa, por favor. Por que você tem andado em trevas? Se você tem Jesus, se você tem o brilho do Espírito Santo, talvez você tenha se afastado do Senhor, você tem procurado, você tem sido um religioso e fazer a tabela, completar o ciclo de religiosidade, isso não traz luz para o seu coração. Vir à igreja, dar o dízimo, isso não traz luz para o teu coração. A luz verdadeira, ela acontece quando Jesus entra em nossas vidas. A luz verdadeira acontece quando você tem sede e fome de buscar o Senhor. Essa é a luz verdadeira. A luz verdadeira está hoje diante de você, é a palavra. Às vezes você tem essa luz que está lá na sua estante, mas você não abre, você não se alimenta, você não permite que essa luz entre. O salmista disse no Salmo 36, verso 9, o seguinte: tu és fonte de vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Tu és, certamente esse não está marcado na sua Bíblia, mas é um versículo maravilhoso para você fazer essa declaração a Jesus Cristo, ao Senhor, ao Pai. Salmo 36, verso 9, tu és fonte de vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Vamos ler aqui conforme a irmã Jaqueline está compartilhando, vamos lá? Porém, na tua luz veremos a luz. Repita. Na tua luz veremos a luz. Você só vai conseguir enxergar a luz de Jesus, a luz de Deus no teu coração, mergulhando na luz. E a luz é a palavra de Deus. A luz é Jesus. Essa é uma luz que não acaba. Essa é uma luz que pode vir os problemas que forem. A luz de Jesus é permanente em tua vida. Às vezes nós nos afastamos da luz, mas se confessarmos os nossos pecados, corremos para a luz e a luz do Senhor nos alcança. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vem uma explicação, uma palavra maravilhosa que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, como eu costumo dizer, antes de 2 Pedro 2, verso 9. Diz assim, ele está falando sobre a pedra que é Jesus, a pedra viva que é Jesus. Mas vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Vamos ler aqui, vamos lá? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, todo o plano de Deus consiste em que nós pudéssemos viver na luz. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe na luz. O Senhor me tirou das trevas e me colocou na luz. E agora, para
E ao final, 1 João, capítulo 5, verso 5 e verso 9. 1 João, capítulo 5, verso 5 e verso 9. A luz de Jesus, ela não acaba. A luz de Jesus, ela não vai ter... 1 João, capítulo 1, 5 ao 7. A luz de Jesus, ela não acaba. Não terá necessidade de você ficar preocupado como Moisés tinha. Ele estava lá diante do Senhor, ele saía um pouquinho e a luz acabava. É como a bateria do seu celular, né? O celular, quando está velho, a bateria já não aguenta nada. A luz que o Senhor nos traz é uma luz permanente. E a palavra do Senhor nessa noite é para que você viva na luz permanente. A luz de Jesus esteja no seu coração diariamente. Vamos ler? E esta é a mensagem que dele ouvimos. Que Deus é a luz e não há... Repita comigo, Deus é luz. Verso 6 agora. E se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu quero, mantenha por favor, olha a condição. Eu sou convidado, em primeiro lugar, a andar na luz. Eu preciso andar na luz. Quando vier um convite a flertar com as trevas, eu tenho que repreender isso. Porque o meu Deus está na luz. Então, se eu ando na luz como Ele na luz está, vai acontecer algo maravilhoso. Eu vou ter comunhão contigo. Eu vou ter prazer em te abraçar. Eu vou ter prazer em não ver os seus defeitos. Eu vou ter prazer em viver uma vida de alegria, uma vida de comunhão. Se nós estivermos na luz, a sua família vai usufruir. Se você estiver na luz, a sua esposa vai te agradecer. Se você estiver na luz, a sua mulher, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a todos, as pessoas no seu trabalho, vai agradecer. Algo está diferente em você. O que está diferente em você? É a luz. É a luz. Porque diz, com a luz eu tenho comunhão um com o outro. Eu vou suportar, não vou levar a ferro e fogo, eu vou ter comunhão, porque eu tenho a luz de Cristo. A luz de Cristo vai lubrificar o meu relacionamento. A luz de Cristo vai trazer uma visão maravilhosa. Se eu ando na luz, como Ele na luz está, eu só tenho a ganhar. Eu tenho comunhão. E o sangue de Jesus Cristo me purifica. Então, eu andando na luz, eu tenho comunhão. Eu tenho a purificação do sangue de Jesus. Eu tenho perdão dos meus pecados. É muito maravilhoso andar na luz. Nessa noite, nosso convite é que o brilho do Senhor entre no teu coração. O brilho da luz, a luz verdadeira, esteja na sua vida. Que você saia daqui com um brilho interior. Não fique querendo brilho exterior. Não fique querendo brilhar para os homens. Jesus estava dizendo daquele homem que queria ser visto pelos outros. Aí Jesus disse assim, olha, ele já alcançou o seu objetivo. Qual era o seu objetivo? Ele orava para ser visto, para ser aplaudido. Então, ele alcançou o seu objetivo. E o objetivo era esse, então já teve aplauso. Então, o Senhor não precisou responder mais, porque o que ele queria já recebeu. Mas, na realidade, você é convidado nessa noite a permitir que o brilho de Jesus entre no seu coração. O brilho de Jesus esteja na sua vida.
com Jesus, andando na luz, como Ele na luz está, você vai ter uma lucidez muito boa para viver nesse mundo, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade. Os problemas que você está passando com a luz de Jesus vai ser como uma lanterna que você vai enxergar lá longe. Você vai perceber o que realmente o Senhor quer falar ao teu coração. Você não vai ficar mais tateando. Você vai agora enxergar bem. E os seus passos serão passos decisivos. Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações. Que você saia daqui com um brilho interior. Amém?